o resumão adaptado da história dos batistas. Claro que, obviamente, a gente pode arredondar algumas datas aqui, mas a gente começa falando a respeito de Jerusalém, Amsterdã e Meriti. Exatamente, olha o texto, viu? Estamos aqui porque há cerca de 2000 anos atrás Deus se fez carne para viver como um de nós, atraindo a humanidade, resgatando pecadores, edificando com pedras vivas uma casa espiritual, a igreja, formada por uma nova humanidade para a glória de Deus. E por que eu bato nessa tecla? Porque apesar de todas as mazelas que a gente sabe que acontecem na igreja, a gente precisa lembrar que assim, o projeto, a proposta é algo bom, é algo sublime, e a gente tem que se agarrar a isso, por mais que a gente veja as coisas feias que acontecem. Até porque assim, todo mundo aqui, né, é vivido o suficiente para saber que eu não estou exagerando. E aqui, entre 30 e 100 depois de Cristo, a Igreja Apostólica é fundamentada na vida, na morte e na ressurreição de Cristo, inicialmente entre os judeus, estendendo-se depois aos gentios, com certa polêmica, depois de um concílio em Jerusalém. Assim, todos são acolhidos na família. A gente percebe que começa o judeu, que chama judeus, trabalha com os judeus, mas deixa bem claro que o propósito dele é o mundo, todas as nações. Entretanto, os seus discípulos entendem todas as nações de judeus, né? Até que algumas coisas vão mudando e outros vão sendo incluídos no processo. Entre 100 e 313 depois de Cristo, a igreja passa a travar uma luta mais acirrada. O cristianismo se distingue do judaísmo e sofre pressões. De fora, opressão política pelo Estado romano, resistida pelos mártires e pelos apologistas. De dentro, heresias resistidas pelos bispos e pelos polemistas. Se eu não me engano, acho que é Ernie Kerr, no seu livro A Igreja através dos séculos, que ele fala sobre a questão, né, dos apologistas e polemistas, né, diante desses problemas da fé. Entre 313 e 590, a Igreja Católica Imperial atinge a supremacia. A reconciliação e a união com o Estado nos governos dos imperadores Constantino e Teodósio faz da Igreja de Deus um domínio político. Neste período de mundanização, a Igreja cristianizou práticas cristãs. Então existem coisas que vão fazer parte da nossa vivência cristã que não tem a ver necessariamente com o Cristo que era lá o Messias de Nazaré, mas uma questão de, nós vamos alcançar os povos, e os povos têm os seus rituais, e vamos de alguma forma fazer casar os rituais desses povos com a mensagem que nós temos. E aí a gente tem algumas questões, né? A gente tem aí domingo, Páscoa, algumas situações que a gente assim vai linkando com cerimônias, né? Divindades, festejos, dias e coisas do tipo. Continuando, e é bom lembrar, né, que assim, o aspecto político, como ele começa a ganhar corpo, então a preocupação do imperador é o quê? É a paz, é a harmonia. Então é aquele caso, o cristianismo tem o seu exclusivismo. Imagina cada cristianismo se debatendo, vamos uniformizar esse negócio, vamos uniformizar as coisas, para quê? Para a gente evitar aborrecimento. E aí vem as discussões que a gente em história da teologia vai observar. Entre 590 e 800 depois de Cristo, contra a mundanização, a Igreja Imperial fortalece o bispo romano, que a gente conhece depois como Papa, e se transforma em Igreja Católica Romana, saturada de cultura greco-romana combinada com fé cristã, estabelecendo sacramentos, práticas sagradas e hierarquia, o clero. Entre 800 e 1054, a igreja sofre o seu primeiro grande cisma, a igreja grega rompeu com a igreja romana,
tornando-se igreja ortodoxa grega. Houve também tentativas em prol da conciliação entre a igreja romana e o Estado, através do Papa e do Imperador. Entre 1054 e 1305, a Igreja Católica atingiu a supremacia sobre o Estado, dominando os soberanos da Europa, trazendo prestígio ao Papa com as cruzadas, recuperando dissidentes pelo trabalho de monges e freiras, integrando a filosofia aristotélica levada à Europa pelos árabes da Espanha ao cristianismo através das obras de Tomás de Aquino. Entre 1305 e 1517, a corrupção do papado... Essa parte aqui da Europa pelos árabes não foi nas cruzadas? Não, peraí. A cruzada é contra a questão das outras religiões que não cristãs. Eu sei. Entende? Mas foi não tem nada a ver com aquele período que os árabes chegaram a Jerusalém, não, né? É diferente. Tá falando da tomada de Constantinopla? Isso. Não, aqui não. Aqui o que a gente está falando Já por exemplo, do crescimento da Igreja Católica. tá. Entende? Ele está falando aqui que ela chega a um ponto que ela acaba dominando os soberanos da Europa. Você é um rei, tá, mas sem o Papa tu não é ninguém. Você precisa do aparelho religioso para te fortalecer. Deu para entender? Então, e isso, como eu falei, tem a questão das cruzadas, também a recuperação de dissidentes pelo trabalho de monges e freiras, integra a filosofia aristotélica ao cristianismo através das obras de Tomás de Aquino. Por quê? Porque o cristianismo ele foi bastante influenciado pelo platonismo, aquela ideia, né? Lembra, né? Platão falava muito sobre o mundo das ideias e o mundo das sombras, como se assim, existe uma realidade metafísica e existe a sombra da realidade aqui, que é o mundo palpável. Enquanto Aristóteles já tinha uma perspectiva mais concreta, de que a verdade consiste em que as coisas são aquilo que elas são, né? Então, assim, não tem negócio de cadeira real e cadeira ideal, é cadeira e acabou, né? E aí, entre 1305 e 1517, a corrupção do papado e a institucionalização da igreja tornaram-se demasiadas. O homem comum que não conhecia o latim não tinha acesso à Bíblia por ignorar a língua. John Wycliffe então traduziu a Bíblia do latim para o inglês e incentivou cópias à mão dos textos sagrados na língua do povo. John Hus, reitor da Universidade de Praga, pregava com anseios nacionalistas contra a dominação romana sobre a Boêmia, atual República Tcheca, exaltando as escrituras acima da tradição da igreja. Suas ideias foram condenadas e ele morreu queimado numa fogueira por ordem da igreja, porque não quis se retratar. Mas a sua morte influenciou a reação dos boêmios e inspirou Lutero. Entre 1517 e 1609, que é a parte que nos toca, em 31 de outubro, o monge Martinho Lutero fixa 95 teses contra a venda de perdão de pecados na porta do castelo de Wittenberg, iniciando a reforma protestante, contribuindo para a fundação do luteranismo. Não que ele quisesse fundar o luteranismo, o que acontece é que o luteranismo acabou, de certa forma, surgindo pela influência de Lutero na teologia cristã. E na perspectiva cristã, não necessariamente como teólogo, mas a teologia cristã mudou depois daquela ênfase do justo viverá pela fé. E aí, outros países também conheceram a reforma. Na Inglaterra, o rei Henrique VIII rompe com a igreja romana por motivos políticos e pessoais e dá início à igreja anglicana em 1534. Décadas depois, surge um movimento em prol de uma fé genuína, contra uma religiosidade meramente formal. Deste movimento surgem os batistas em 1609. E então começa a saga. Foram chamados assim devido à sua ênfase no batismo.
Eles não negociavam a necessidade da pública profissão de fé em Jesus Cristo antes do batismo e insistiam que a membresia da igreja deveria ser composta de pessoas regeneradas. Eles não reconheciam o batismo de crianças recém-nascidas ou sem consciência de pecado e de salvação pela graça. Entende? Então, aí... Rapaz, olha... Aí, nesse caso, eu não sei se deu para perceber, olha que quando a gente fala assim, olha como é que isso acaba sendo diferente daquilo que a gente vê hoje em dia, uma manutenção simples de uma estrutura e não necessariamente uma paixão por algo, né? Então é isso que deveria ajudar a gente a pensar um pouco a respeito de até que ponto nós somos batistas mesmo, ou se nós somos apenas membros de uma igreja que faz uso de uma placa, né? Ou seja, eu tenho uma carteirinha, então para não me queimar, né, eu vou rezar na cartilha, né, eu vou dançar conforme a música, eu vou andar na linha, e não necessariamente porque eu sou realmente um batista convicto, mas eu sou simplesmente alguém que, assim, eu estou numa estrutura, né? Ou então, por exemplo, eu sou de uma igreja que tem uma placa de batista. Se eu colocar assim, Igreja Roberlaniana da Bola de Fogo dos Últimos Dias, não vai ter credibilidade, mas eu coloco Igreja Batista, deu para entender? Só que às vezes não tem convicção nenhuma sobre o assunto, né? E aí, diante dessa situação, seria importante que a gente parasse, né, para refletir sobre o ser batistas para a gente hoje. Entre 1609 e 1612, o movimento perseguido na Inglaterra migra em 1609 para a Holanda. Lá, com cerca de 36 pessoas, nasce a primeira igreja com doutrina batista, em solo holandês. Anos depois, o advogado Thomas Hales retornou à Inglaterra com cerca de 11 membros restantes e fundaram a primeira igreja batista na Inglaterra em 1612. Esse mesmo Thomas Hales que fundou essa lá na Holanda, não? Foi no grupo. Esse Thomas Hales, quando ele veio para a Inglaterra, mas quando ele que fundou a não, quem dá início ao trabalho batista é John Smyth. Está no livro. Ele foi... Não queima o cara. Eu sei que você está lendo. Um discípulo do... Exatamente. Só que ele foi um discípulo tão bom que quando John Smyth pensou em voltar atrás, não, desculpa, vou continuar o que você me ensinou. Deu para entender? E aí, continuando aqui, anos depois, o advogado Thomas Hales retornou à Inglaterra com cerca de 11 membros restantes e fundaram a primeira igreja batista na Inglaterra em 1612. Primeiro, começa em 1609 uma igreja com convicções, mas ainda não era assim, aquela igreja batista. Quando eles estão ali em 1612, olha, é a primeira igreja batista geral do mundo, na Inglaterra, entendeu? Isso, começa a arminiana, como aquela declaração de fé que eu li aqui para vocês. Embora muita gente tenta remontar a 1640 e pouco, alguma coisa assim, mas não, começa lá atrás, né? E aí, ou seja, gostando ou não do texto de Thomas Hales, gostando ou não da doutrina dos batistas gerais, a gente tem que aceitar que assim, é assim que começa, né? É aquele caso, por exemplo, meu pai era cachaceiro e minha mãe era maconheira. Pô, é minha história. Não adianta, assim, eu tentar maquiar o passado. É minha história. Deu para entender? Então... Você pode não ser, mas a sua história é... Deu para entender? Então, aquele caso, se tinha maçonaria ou não tinha. É história. É assim, acabou. Não tem o que discutir, né? O que a gente pode fazer é aprender com a história para não reproduzir alguns problemas do passado e tentar escrever algo diferente do que aconteceu, certo? E aí, entre 1612 e 1639, a perseguição religiosa se tornou mais dura e isso influenciou um jovem pastor a deixar a Inglaterra a fim de buscar um ambiente menos hostil na América do Norte. Seu nome era Roger Williams. A pequena colônia fundada por ele foi a primeira a estabelecer como norma o princípio da absoluta liberdade religiosa e assim
o ideal batista atinge em 1639 a América do Norte, o que hoje nós conhecemos como os Estados Unidos. Tem um A aí com sinal indicador de crase, está errado, tá, gente? É sem sinal indicador de crase. E aí, continuando, entre 1639 e 1879, em 10 de setembro de 1871, o movimento batista chega ao Brasil, com a organização da primeira igreja batista brasileira por imigrantes norte-americanos em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. Em 1879, os batistas fundaram a segunda igreja, também em Santa Bárbara. Vamos agora para entre 1879 e 1882. Seguindo aqui, em 15 de outubro de 1882, organizou-se a primeira igreja batista da Bahia, a terceira igreja batista organizada no Brasil. Um dos membros era o primeiro pastor batista brasileiro. Em 24 de agosto de 1884, a primeira igreja batista no Rio de Janeiro foi organizada no bairro de Santa Teresa, na sala de um pequeno hotel. Foram apenas 4 seus fundadores: pastor missionário William Begbie, sua esposa Anna Luther Begbie, Mary O'Rourke e Elizabeth Williams, inglesa, membro do Tabernáculo Batista de Londres, Inglaterra. Entre 1884 e 1925, em 12 de junho de 1901, a primeira igreja batista do Rio de Janeiro organizou a segunda igreja batista do Rio de Janeiro. Esta, em 11 de março de 1922, por meio de Salomão Ginsburg e de alguns irmãos, organizou a primeira igreja batista em Jacarepaguá. Poucos anos depois, Salomão Ginsburg segue para São João de Meriti com alguns irmãos da PIB em Jacarepaguá, e em 1925 este movimento batista chega à nossa cidade. A primeira igreja batista em São João de Meriti foi organizada em 18 de janeiro. Até hoje já organizou 12 igrejas, eu acho que já deve estar em 14, mas eu não consegui uma informação exata, conforme a Graciele vai conseguir por causa da pesquisa que ela está fazendo, mas quando eu escrevi esse texto, tinha organizado 12 igrejas e coopera com a Associação Batista Meritiense há 50 anos. A PIB-SJM existe porque irmãos da PIB em Jacarepaguá se deslocaram para cá. A PIB em Jacarepaguá só fez isso porque a CIB no Rio de Janeiro acreditou na expansão. A CIBARGE passou a existir porque a PIB no Rio de Janeiro creu que era possível. Só de pensar que a PIB do Rio de Janeiro começou com apenas 4 irmãos e um sonho do tamanho de Deus. E o que dizer da primeira igreja batista focada nos brasileiros, PIB da Bahia, que começa com 4 missionários estrangeiros e o primeiro pastor batista brasileiro. Tudo começou com um sonho frustrado de um missionário, Thomas Jefferson Bauer, que chegou ao Rio de Janeiro em 1860, querendo plantar uma igreja de fala inglesa e outra para escravos, tentando distribuir Bíblias e falar com escravos na língua deles. Não resistiu às muitas pressões e ficou apenas 8 meses e 19 dias no Brasil católico colonial. Se você é batista, você faz parte dessa história, certo? E aí a gente, por exemplo, tem... Perguntar, essa São João é aquela ali do lado do Guanabara? Exatamente. Exatamente. A gente vai ter mais detalhes sobre essa igreja depois da aula que a Graciele vai dar pra gente. Entendeu? Oi? Com o quê? Com o Leander, exatamente. Estou ansioso para ouvir. Isso, legal. Também estou ansiosa para te ouvir. Eu já acho Batista Nacional. Então, logo Pera aí, só um instantinho, porque é o Racionais MCs daqui a pouco. Foi em Santa Teresa. Ele falou não sei o que lá, Racionais, deve ser, né? Foi em Santa Teresa, Jacarepaguá, e logo depois já veio para Meritimento. Exatamente. Lembraram o jogo da gente, assim? Exatamente. Então não somos totalmente esquecidos. Não, mas quem disse que a gente é esquecido? Isso é dedução sua. Olha o nosso município, como é que está.
Ué, mas aí tem tanto município, por exemplo. Senão eu vou acabar falando do município dos outros aí, deixa pra lá. O que você ia dizer? Racionais o quê? Meu parece a Batista Nacional. Batista, agora eu entendi. Quer falar dos batistas brasileiros, no âmbito nacional, né? Não, legal. Eu ouvi ele falando isso aqui lá, Racionais, desculpa. Né? Então, eu não sei se deu para perceber, né, que a gente aqui falou sobre a trajetória, né, de Jerusalém, Amsterdã e Meriti. Então, tudo começa lá atrás, né, com uma pessoa que decide se tornar um de nós, mudar a nossa realidade, e na caminhada algumas coisas vão, né, se perdendo, a gente vai tentando buscar, algumas coisas vão se oxidando e a gente vai tentando dar uma lixada, uma polida, e vai ser assim até o dia que ele chegar. E que os batistas possam ter a consciência, né, de que nós somos muito mais do que uma denominação. Nós começamos como um movimento de retorno às Escrituras, não meramente de uma tradição ou de uma cultura, mas de querer voltar às Escrituras, apesar de não ter como se livrar de tradição e de cultura, né? Tradição é um negócio que vai fazer parte, cultura não tem como a gente arrancar da gente, mas sempre tentando lembrar que nós precisamos fazer como aquele compositor, né? Quero voltar ao início de tudo. Amém? Então, beleza.